Amados, boa noite. Que bênção, que Deus nos abençoe nesta noite, onde continuamos com nossos estudos sobre o Consolador Prometido. E que possamos, neste momento, ao ouvir das benesses do nosso encontro e desfrutarmos das delícias do estudo para nossa melhora espiritual. Sempre Kardec, Jesus e nosso Deus de amor e bondade. Então, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, as pessoas que te cercam, o seu trabalho do cotidiano e também nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso vivenciar. E assim, com muita alegria, estamos já na nossa 93ª lição, 93ª sexta-feira. E interessante, de O Livro dos Espíritos, a segunda parte do livro, nós vamos ver o capítulo 9. Nós vamos verificar no capítulo 9, já vimos, outro dia já começamos isso daí, capítulo 9, a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. E entrando agora junto à nossa família espiritual, o Marcos Serafim Júnior, meu amor, aqui de Araraquara. Boa noite, meu filho. Tudo de bom. Então, essa parte do Livro dos Espíritos, ela é muito, muito importante para que a gente possa cada vez mais entender o porquê de algumas distensões na nossa casa, distensões no templo espírita, no local de trabalho, na rua. Então, por que com esses estudos vamos percebendo sempre, não estamos sozinhos. É muito importante isso. E eu quero relembrar, não importa a religião que você seja, não? Visto que Jesus não trouxe nenhuma religião. A única religião de Jesus é o amor. É o amor. Não se esqueçam, não? Então, estamos na questão 468. Ô, Estela, linda, vamos estudar com carinho, amor. Na 468, a pergunta é essa. Os espíritos cuja influência é repelida, pela vontade, renunciam às suas tentativas? Então, é uma pergunta bem séria. Os espíritos, quer dizer, eles tentam nos atrapalhar, será que consegue? Será que consegue? E aí, nós vamos ver a resposta aqui dada. Veja bem, que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Aí entra aquela colocação nossa, e que Jesus recomenda: orai e vigiai. Por quê? Você
ele não consegue, o espírito obsessor não consegue, mas ele fica esperando o momento de que você tem um pensamento feio, que você perde a paciência com alguém, que você cai, e aí ele, ele entra, entende? Então, eles ficam à espreita, não, não abandona a empreitada a qual eles se propõem. Então, você veja bem que nós estamos rodeados de nuvens. Essas nuvens são justamente os espíritos, tá? Na 469, por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Boa pergunta que fizeram. Por que meios? Que meio nós vamos nos escudar para não termos esse assédio da espiritualidade inferior? Resposta: gravem bem, fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Fazendo isso, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Olha só eles não têm preocupação se você está na ótica do bem, com os seus funcionários, um trabalho de voluntariado na Casa da Sopa. Se você está voltado para isso, eles não querem saber. Então, eles nem se aproximam, não querem saber. É importante isso, sabermos, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís dessa forma o império que eles querem tomar sobre vós. E aí vem ainda um complemento dessa questão. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Na semana passada, a gente disse, através de estudo, não é? O primeiro pensamento é o nosso, o segundo não é mais, entende? Então, aí, olha, o que nós temos que tomar cuidado? Com os pensamentos. Por quê? Através dos pensamentos maus, sopram as discórdias entre vós e excitam a todos as más paixões. Perdão, aqui fica bem esclarecido novamente. Ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, ninguém trai sozinho, ninguém mata sozinho. Por quê? Está aqui, entendeu? Então, toda discórdia que existe dentro da nossa casa, por exemplo, eu levanto pela manhã, alegre, fiz minha prece, Sento na mesa, começo a tomar um café, e aí, olha, o gato não sei o que lá, olha, vem fazer compra, olha. Aí começa a vir uma pequena irritação. Espera, deixa eu tomar café, depois a gente trabalha, entendeu? Só essa nuance minha de irritação, eu já posso dar uma guarida para esses maus espíritos. Impressionante. E aí, vem a discórdia. E aí, aquele café fica mal tomado, aquele encontro de manhã está horrível, passamos o dia amargo, parece que tudo dá errado, entende?
É impressionante como isso funciona. Então, desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam, vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Ah, a senhora é ótima, a senhora não tem jeito. Não, cuidado. Está falando? Entra por aqui, sai por aqui. Por quê? Porque muitas vezes esse elogio vai provocar em você o egoísmo, o orgulho. Ah, eu sou mesmo importante. Ah, eu mando. Ah, eu resolvo. Ah, eu faço. Eu aconteço. Não pode. Não pode. Temos que manter a humildade, mas em todos os níveis do nosso trabalho. Oi, Rafael, boa noite, meu amor. Doralice, Nardine, boa noite, boa noite. Então, o Rafael está falando verdade. Então, nós não vamos dar guarida para nada nesse aspecto. Sabe? Se espera, nós estamos conversando no café da manhã, espera um pouco. Deixa eu tomar meu café, depois a gente vai resolvendo. Nada como o diálogo, a paciência, a tolerância, tudo isso daí. E ele não, já se irrita. Irritou, abriu brecha. Não tem jeito. Ah, mas é só com o espírita isso? Não, com todo mundo. E é por isso que a gente se propõe a estudar. Porque eu sempre digo, não é para virar espírita, se é católico, se é protestante, se é umbandista, segue seu caminho. O que nós estamos estudando, esclarecendo uma situação que existe para o bem de todo mundo. Não? Aí, os espíritos ainda respondem. Desconfiai, sobretudo, já falamos, daqueles que exaltam o seu orgulho, porque nos tornam por nossa fraqueza, porque você pensa que você é melhor que os outros, e não é. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Está aqui. Foi a prece que Jesus fez há mais de 2000 anos, que está no Evangelho de Lucas. Então, é uma preciosidade. Ele sabia de tudo isso. Entende? Então, vocês vejam bem que, olha, o primeiro pensamento é nosso, depois não é mais. Ah, mas só para espírito? Não, para todo mundo. Segunda coisa, nada de abrir brecha, irritar, magoar, ficar indiferente com as coisas. Nada, tudo certo, está tudo certo. Vamos para frente, vamos prosseguir, não é? Então, está bem explicado. Quando você está conversando com a irmã, com o irmão, se irrita, não conversa, para. Conversa depois. Porque é outro pensamento que vem, é outra colocação que você faz. Não é a mesma. Tudo é assim. Aquilo que você responde de pronto, irritado, vai fazer confusão. Falou uma feiura, não gostou? Não responde. Passa 1 minuto, 2, aí você vai ver que você responde diferente. Porque passou pelo crivo da razão e não vai se perder. Fácil, não é? 470. Os espíritos, uma pergunta, que procuram nos induzir ao mal e que, assim, colocam em prova nossa fraqueza no bem, receberam a missão de fazer isso? É só uma missão que cumpre onde está a responsabilidade. Então, vem cá. Por que eles querem isso? Por que eles querem isso? Por quê? Olha, a pergunta é, eles procuram
nos induzir ao mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza do bem. Isso é uma missão deles? Resposta. Por que será que eles fazem isso? Resposta. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Não. Quando ele o faz, é por sua própria vontade. Por conseguinte, suporta-lhe as consequências. É ele não tem responsabilidade ou missão para fazer o mal, não. Depende dele, ele que quer. Agora, veja bem, a gente estudou a semana passada que muitos deles são inimigos nossos do passado, que nos encontram e falam, agora você me paga, não? E então, investe. Muitas vezes não. Eles te olham e eles têm, vamos supor assim, inveja da sua evolução espiritual. Por quê? A maioria das pessoas, a maioria dos espíritos, trabalham muito a parte material. E a parte espiritual, não. Então, eles falam, mas escuta aqui, essa pessoa nunca erra, nunca faz cara feia, nunca xinga, nunca bate a porta. Eles têm inveja. Aí eles ficam querendo. É isso aí nós vimos a semana passada. Oi, Deise, Maria, oi, linda, Angra dos Reis aqui conosco. Tá frio aí, Deise? Beleza? Então, o espírito não tem a missão de fazer o mal. E quando ele faz, é por sua própria vontade. E aí, o que acontece? Ele vai ter que suportar as consequências do que ele está fazendo. Porque também não vai ficar perante Deus impune. Não vai, gente. Nem que ele está desencarnado, não. O bem tem que perseverar sempre. Deus pode deixá-lo fazer o mal para vos experimentar, mas não lhe ordena e está em vós, repeli-lo. De que jeito? Fazendo o bem, estendendo as mãos. Vocês vejam que dificuldade que estamos vivendo nesse processo de guerra. Irã, e na semana, domingo, a primeira eu falei, quando Jesus chorou 2 vezes. A primeira, lá mais de 2.000 anos, não? Quando ele contempla Jerusalém e vê aquele povo totalmente materialista, mesmo Saulo, Sinédrio, tá? Materialista. E ele então fica tão triste que ele já antevia que nunca esse povo teria paz. E até hoje. E ele chora. Fala, Jerusalém, Jerusalém, até quando? Entende? E é por isso. E a gente vê com as guerras, com essa, puro egoísmo. E o que acontece? O que acontece? As crianças caminhando com fome, com frio, desnutrida, perdendo o pai, perdendo a mãe, entende? Sofrem por essas colocações. Então, é devido ao egoísmo. Todas as colocações, gente, ao longo da minha existência, eu vejo que o egoísmo é um câncer da humanidade. Ninguém quase pensa no outro, no bem-estar do outro, em favorecê-lo em alguma coisa, entende? Você
adota cachorro, gato, mas não adota uma criança, entende? É difícil para compreender isso, eles não entendem. Não? A humanidade, eu estava vendo um texto aqui, se, por exemplo, casais homoafetivos podem adotar criança. Claro que pode. Por que não pode? Claro, você vai dar um canto para uma criança, uma educação. Não tem, entende? Nós vamos vendo isso na modernidade agora. Porque, gente, família, marido e mulher, muito bonito, muito bem. Mas na prática verdadeira, não está acontecendo isso. Duas mulheres constituem uma família, dois homens constituem uma família. Então a gente não tem que criticar, aceitar as pessoas como elas são. Já foi o tempo. Nós não podemos condenar nem criticar absolutamente. Por quê? A cada um segundo suas obras. Mas a senhora pensa assim, dona Madrez? Eu não pensava, mas eu penso assim agora. Entende? Todo respeito, todo respeito. São escolhas, amor, escolhas. Nós não estamos aqui, sabe, só para acertar. Nós tentamos. Nós tentamos. E todas as religiões acham que pensam assim. Vamos em frente. Na 471, o tempo passa rápido. Vocês viram que se passa de 1 hora aqui, a internet para, né? 471. Bom, vocês viram até agora que está fácil de responder, de explicar bem isso. Na 471, quando experimentamos o sentimento de angústia, vamos falar agora conosco, de angústia, ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se prende unicamente a uma disposição física? Oi, Rosângela, querida, boa noite. Cleuzinha, linda. Cleuzinha tem uma fala doce, canta bem, linda. Então, olha, quando nós experimentamos angústia, ansiedade ou uma satisfação interior assim muito grande, está feliz, não sabe por quê? Isso é só da matéria? É só da parte física? Resposta dos espíritos. Ou são quase sempre, com efeito, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos em que tivesses com ele durante o sono. Aí é que está. De repente você deita e não faz uma prece, está conturbado, meu Deus, não sara tal coisa, não? E aí você fica preocupado, triste, e durante o sono você tem contatos tristonhos com espíritos tristonhos, tá? E aí você levanta assim. A mesma coisa, está perguntando aqui, angústia. Sei que eu tenho. Ó, a empregada veio, eu estou bem de saúde, o marido está ótimo, a minha filha está sarando o pé dela. Mas por que eu estou angustiada? Durante o sono. Mas eu preciso também policiar. Durante o sono, fazer o Pai Nosso para estar em boas companhias. Não vai levantar angustiado, aflito, nem nada. E também, aí está falando aqui, ansiedade. Eu sou excessivamente ansiosa. Quando tem um problema, por exemplo, com alguma criança educandária, eu quero resolver ontem, entende? E eu preciso me educar, porque não é assim. Tudo tem seu tempo. A criança não me enxerga, tem que ir para o oftalmologista. Aí tem que fazer óculos. Aí chama a mãe não vai. Então você tem que tomar uma atitude. Então eu quero ontem, mas não pode. Tudo isso, gente, é para que a gente tenha
mais saúde. Por quê? A angústia, a ansiedade, você vai se encher de ansiolítico, de lorazepam, sei mais o que, sei mais o que, para você ficar bem. Mas não precisa, porque toda doença começa no espírito. Toda doença. Ontem, conversando com uma amiga muito querida, oi, Jodalém, boa noite, bem. Conversando, falei, não mágoa, pelo amor de Deus. A mágoa mata as células. E aí, o que acontece? A doença está no perispírito, passa para o físico. Não fique magoado com nada, com ninguém. Converse, dialogue, se desculpe, parará e fique bem. Não tem jeito. É desse jeito que funciona. Entende? É desse jeito que funciona. Então, nós vamos vendo que a espiritualidade nos auxilia muito, 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 muito. E nós não vamos deixar acontecer nada diferente. Bom, aí explicamos bem, hein? Nem angústia, nem mágoa, nem tristeza. Porque eu, como mãe e como avó, não vou negar, de vez em quando, meu Deus do céu, não, esse comportamento não está bom. Mas escuta aqui, você tem que estar sempre bem. Por quê? Você tem que dar conta da sua vida. Isso que tem que entrar na nossa cabeça, entende? Porque Jesus foi claro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ô, gente, quando você fica contrariado com alguém, magoado com alguém, com ódio de alguém, com preocupação desnecessária, você está se magoando, se conturbando. Não é isso. Por quê? Cada um tem seu caminhar, porque cada um tem uma proposta reencarnatória. Nós não viemos aqui, ai, beleza. Não. Fizemos uma programação. Esse é meu pai, essa é minha mãe, esse é meu irmão, esse é meu marido, esse é isso. Ah, mas não é gostoso. Não interessa, foi feita. Foi feita a programação. Então agora vamos seguir em frente. Vamos caminhar. E vamos banir a angústia, o medo, a mágoa, a tristeza. Não, não pode. Ele não pode, porque você tem que saudar. Ó, ele falou, a Deus, se você se ama, você ama o próximo e você ama a Deus. Não tem conversa fiada. Não tem. E é por isso que é necessário dialogar, é necessário compreender, é necessário aceitar as pessoas como elas são. Cada um é um espírito em evolução. Não adianta. Tanto faz ser filho biológico, não biológico, porque você dá o físico, você não dá o espírito. O espírito só para onde ele quiser, entende? Oi, Leontina, boa noite, linda, boa noite. Então, você vai percebendo que a doutrina espírita, ela é super esclarecedora. Para quê? Para a nossa transformação moral, para a nossa mudança. E lembrando bem que é muito importante isso também que eu vou falar. Muitas vezes nós colocamos a nossa história, a nossa trajetória na mão de anjo da guarda, de Jesus, de Deus. Não. Você é responsável pelo seu caminhar. Ninguém mais. Ninguém mais. Pode estar tendo guerra lá em todo lugar. Faz a sua caminhada. Oração, alto amor. Não ande de qualquer jeito. Goste de você, exteriormente, interiormente. Você é o seu psiquiatra, o seu psicólogo. Deus conosco. Se não fizermos isso,
é aquela balbúrdia. Você levanta mal-humorado, você levanta feia, você levanta descontrolada, atropelando todo mundo. Para! Vamos! E não estamos sempre na nossa caminhada, outra coisa excelente, com os amores do passado. Presta bem atenção. Por quê? Porque não. Nós vamos estar com os afetos e desafetos do passado. De repente, você tem um filho, uma filha, que te dá um trabalho. Ah, por quê? Muito bem. Alguém que você, no passado, atrapalhou. Porque nós somos espíritos ainda em evolução, imperfeitos. E muitas vezes nós temos reais amores nessa vida. Ai, mas que fulano é uma delícia de conversar com ela. Fulano é isso. Por quê? Já é um relacionamento bom do passado. E é por isso que temos que aproveitar sempre esta reencarnação. Vocês percebem que com essas guerras, quantos estão desencarnando num resgate até coletivo por necessidade do que fizeram em outras vidas. E agora resolveram passar por isso. A doutrina esclarece muito. Oi, Célia amada. Boa noite, linda. Então, vocês percebem aqui que durante o sono nós podemos sentirmos-nos prejudicados e levantamos angustiados, ansiosos, querendo resolver tudo de uma vez, sabe? Preparar aula, fazer ata, fazer isso, fazer... Cada um no seu tempo. Você não vai arrumar a cozinha, fazer comida de uma vez, cada um no seu tempo. Eu adoro essas explicações, entende? A última questão da noite. Os espíritos que querem nos excitar ao mal, fazem-no aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos, ou podem criar essas circunstâncias. Quer dizer, aí é que está. Eles podem nos prejudicar, ou eles querem nos excitar ao mal, a não gostar do outro, a ficar bravo. Eles fazem isso aproveitando das circunstâncias que nós nos encontramos, ou eles criam a circunstância? Resposta. Eles aproveitam as circunstâncias, mais frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Veja bem. E aí é por isso que recomenda que devemos sempre estar na ótica do bem, porque aí eles não se aproximam. Se o indivíduo, gente, acode animais, acode plantas, acode crianças, acode velhos, executa um bom trabalho, vocês acham que eles querem ficar perto disso? Não, não querem. Eles querem ficar perto de quem é egoísta, de quem bebe, de quem fuma, de quem pensa mal do outro. Para, não pensa. Pensa bem do outro. Energias positivas, fortalecedoras para aquela criatura. Nem que você não a ame. Você não é obrigada. Aliás, o Divaldo fala, a obrigação nossa é amar. Quem nos ama, o problema é dele. Por isso que há esse resguardo, né? Então, os espíritos, eles aproveitam ou criam a circunstância? Eles aproveitam a circunstância. Mais frequentemente, eles provocam, compelindo-nos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Lembra do exemplo que eu falei de manhã do café? Então, veja bem. Então, se eu levanto, tomar café. Então, tenho que pôr aparelho no meu marido, medir a minha glicose, fazer a lista de compra. Aí, escuta, não esquece isso, não faz aquilo, dá comida para o gato, faz tal coisa. Quer dizer, você vai tomar café?
Você nem começou. Você está como... O primeiro escritório já funciona ali. Agora, se você teve uma noite regrada de boas companhias, você vai tirando de letra, entende? Mas se você não teve, para! Eu quero tomar café. Aí começa a confusão. É aí que eles entram, entendeu? E entra bonito, hein? Aí ele diz assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar aos homens o pensamento de se dirigirem a esse ponto. E então sugerem que apoderem-se do dinheiro, enquanto outros lhes sugerem de entregar àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo com todas as tentações, todas as colocações de traição, marido e mulher, drogadição, não vou beber, vou me drogar, não vou drogar, entende? Tudo, 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 e precisa sempre estarmos no orai e vigiai, e a prática incessante no bem. Sempre o bem, a toda hora. Está cansado? Descansa e pratica o bem. Ah, está velha? Descansa e faz o que pode. É assim que tem que ser. Acode, acolhe, acomoda, faz essa parte. E nós vamos estar em completa e boas companhias. Porque, lembra bem, nem o Espírito protetor seu, nem Jesus, nem Deus te livra das confusões da vida. É você que faz as escolhas. E vamos, e é fácil, não é difícil. É tão bom ser bom, é tão bom fazer o bem, é tão bom ver o outro sorrindo, é tão bom a empregada da sua casa, secretária, estar contente com você, fazer tudo com amor. É tão bom ver sorriso nas pessoas. Hã? É a excelência das colocações. E nós não podemos mais permitir uma colocação diferente. E na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar de assunto muito sério, possessividade. Possessividade. Estamos estudando bonitinho. Vamos para o Evangelho, que é a nossa bênção, né? São falas de Jesus e os Espíritos orientando, não? E nós estamos, olha só, amai os vossos inimigos. Eu acho que Jesus, ele está brincando. Se amar o amigo é difícil, calcula amar o inimigo. Hã? Mas ele recomenda. Fátima Teresa Amâncio, boa noite, querida, boa noite. Então, veja bem. E aí, para isso, ele começa assim, restituir o bem pelo mal. Já está dentro da nossa aula de hoje, do Livro dos Espíritos. Quando você pratica o bem, o mal não te persegue. Ele não encontra guarida, não vai acontecer nada. Só coisa boa, não? E aí, nós temos o comentário dos Espíritos que fala o seguinte: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua aplicação sublime. Por quê? Essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Aí, quando você ama aquele que você não quer muito bem, que você não engole, você está fazendo caridade. De amá-lo, está fazendo caridade.
E é um bem para você mesmo. É um bem para você. É uma coisa impressionante. Mas agora nós vamos entender aqui pelo texto que não é para você também ficar babando com o seu inimigo, abraçando se tem vontade. Não. Tem uma explicação linda aqui. Vamos em frente. Então, tarará. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não entendia por essas palavras que se deve ter por seu inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou um amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele as expressões de amizade, de aconchego, porque se sabe que ele é capaz de abusar disso entre pessoas que desconfiam uma das outras. Não poderá haver os impulsos de simpatia que existem entre aquelas que têm a mesma comunhão de pensamento. Então, não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Jesus está orientando que não é para ficar lambuzando, não é? Não. Ele vai explicar mais aqui. Tem que ter um trato cordial, mas, sabe, ele na dele, você na sua, ela na dela, você na sua. Porque a gente não é amado por todo mundo e não ama todo mundo. Agora, inimigos, eu creio que eu não tenho na minha caminhada, mas pessoas que não gostam da gente pela nossa postura, pelo jeito que a gente é. Sei, entende? Agora, inimigo, é um que tapeia o outro, é um que abusa do outro, faz o outro de tonto. Então, aí as pessoas vão entendendo. Existe, não? E aí eles orientam. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Gente, quando você encontra uma pessoa que você ama e tem afinidade, os fluidos são maravilhosos. Há uma sintonia excelente. Quando ele te magoou, ou ela te magoou, quando você se encontra, não tem isso. Você quer ficar longe, sabe? Porque não faz bem. Que se tudo é energia no cosmos, aí está. Por que muitas pessoas vão, por exemplo, no templo espírita e, de repente, se afastam? Por quê? Eu não gosto da Valderez. Não fiz nada, mas os fluidos não se casam, entende? E tem que haver aparar essas arestas. Aparar, não? Em todos os locais isso. Na nossa família é isso, entende? Na nossa família acontece isso. Você tem um filho que de repente fala uma coisa que você não gostou. Muito bem. Aí precisa passar, precisa perdoar, precisa esquecer, porque perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, a doutrina, ela quer que você tenha saúde. Saúde mental e saúde espiritual. É isso que a doutrina quer. A sua transformação, a sua melhora. De vez em quando, tem que fazer de conta que não ouviu, que tá. Melhor. Então, aqui está. Olha, esse sentimento que a gente tem resulta mesmo de uma lei física, assimilação ou repulsão. O pensamento malévolo
dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. Quando você não gosta de alguém, não pense negativamente, não adianta. O pensamento benevolente, você pensa bem da pessoa. Que linda, fez isso. Vocês viram esse menino que viralizou na internet, imitando o Ney Matogrosso? Então, quando assisti, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Um menino de 16 anos, imitando o Ney Matogrosso, estudou 2 meses a postura do Ney e viralizou de uma tal maneira que o Brasil inteiro está falando. Então, você pensou que carga fluídica ele trouxe com a arte para nós, com a arte. E me inspira, porque eu adoro essas coisas no educandário, fanfarra, passeios campestres, porque é isso aí. Então, você vê, olha, aconteceu recentemente. No Instagram, internet, Facebook, tudo, só fala dele. Eu não sei como que ele chama, eu vou lembrar. Então, foi convidado já para participar da homenagem que vão fazer para o... como é que chama aquele rapaz? Para o Ney Matogrosso, o ano que vem fazer homenagem, ele foi convidado já para participar do desfile no Rio de Janeiro, entende? 16 anos. Olha que energia que ele passou, olha que fluido. Mas quando eu gostei bastante, eu falei, será que eu estou tonta? Não. Mas aí eu vi que viralizou todo mundo. Não, eu estou dentro, olha que bonito. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. E o pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Eu não posso nem pensar, fulano não presta, fulano roubou. Não posso, porque vai fazer mal para mim. Não é para ele, é para mim. Eu que não fico bem, não? Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. E temos que fazer uma força muito grande. Se alguém nos magoou, sai do pedestal, desce, iguala, perdoa. E tenta. Não precisa, como falou aqui em cima, ficar lambendo um outro. Respeito, conversa edificante, e etc. Para passar isso daí. Por quê? Porque senão vai ficar para resgatar na outra reencarnação, meus amores. Não vai passar nada, cada um segundo suas obras. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. E precisa ser do coração. Não adianta, não tem jeito. É importante isso. Então, amar os inimigos não pode, pois, olha bem esclarecido, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que ele prescreve dar o mesmo lugar no coração. Não vai dar. Mas o respeito é importante. O respeito é importante. É impressionante essa fala. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve os diferenciar segundo o caso. Então, bom dia, boa tarde, tudo bem? Aniversário, ou parabéns, felicidades. Acabou. Não tem nada difícil, não tem nada. Amar seus inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Por quê?
O contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente de um amigo. É não ter contra eles nenhum ódio, nada, nem rancor, não desejar vingança. É perdoar sem segunda intenção, perdoar de verdade. E não ficar lembrando, porque fez isso, porque fez isso. E é não por nenhum obstáculo à reconciliação. Olha o que precisa. É lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. Isso que é importante. Não pode, não deve. Então, não vai desejar o mal para aquele que te magoou, para aquele que te fez sofrer. É se regozijar em lugar de se afligir pelo bem que vai te alcançar. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. E aí? Você vai ser... Claro, claro. Jesus falou, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Morrendo crucificado? Veja bem. Então, não podemos ter também a intenção de humilhar a pessoa. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento, que é amar os vossos inimigos. Não, já está avisando bem, não é para ficar lambendo, respeitar, dialogar, se precisar, etc. e tal. Para o crente, mas para o espírita, nós, a maneira de ver tudo é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente está dependendo do passado e do que vai acontecer. Aquilo que é seu inimigo até hoje, amanhã vai ser seu filho. É a lei. Só o amor que vai fazer o negócio você evoluir. Só o amor. Então, deve se encontrar, saber isso daí, a destinação de cada um aqui na Terra. E aí, agradecer a Deus por experimentar essas colocações. E sempre com paciência e resignação. O homem que se ocupa uma posição elevada no mundo não crê ofendido pelos insultos da quem o considera como seu inferior. Assim ocorre aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio, o rancor rebaixam a pessoa. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa e muito amor. Vocês percebem como que a fala é maravilhosa e que bate bem com os estudos que fazemos com o Livro dos Espíritos. Está bem esclarecido. Vamos orar, senão eles me cortam. Tá bom? Obrigado para vocês. Minha gratidão do coração, porque estamos juntos no amor de Jesus, nessa parada linda. Vamos orar. Agora é o seu momento. É o seu. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico das almas, do Espírito. Espírito protetor de cada um que está conosco nessa noite. Cada um. E cada um tem o seu. Benfeitores espirituais amados, tantos, tantos, que hoje lutam pela paz de uma forma enorme. Amados, assim, obrigado. Obrigado por tudo que nos tem concedido. Olha só, o dom da vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pela família. Obrigado
lar. Obrigado por todas as pessoas que nos cercam, pelo trabalho, pelo ganha-pão. Obrigado também porque acordamos para essas lições, para a nossa transformação moral, espiritual, a nossa melhora no entendimento, para sermos mais e mais e mais felizes. Felizes. Obrigado por tudo. E nesse instante, você pense em Jesus. Peça o que você precisa para a sua mudança enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma. E não nos deixeis cair nas tentações que vimos hoje, da maledicência. Não nos deixeis errar. Tire-nos do egoísmo, do orgulho. Dê-nos mais humildade. O Senhor pode. Que todos nós tenhamos a força para provocar a nossa mudança, para nos melhorar, que tenhamos energias fortalecedoras sempre, de agradar ao outro, com um sorriso, um telefonema, um abraço, que possamos entender isso. Hoje, com muito amor, a nossa família espiritual pede, Jesus, pede pela paz do mundo. É muita tristeza, o senhor sabe, é muita tristeza. Paz nos corações das pessoas, paz nos lares, paz nas escolas, paz nas instituições, paz nos templos cristãos. Ó Jesus, só o Senhor, só o Senhor. Que tenhamos a excelência da noite e uma semana de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Oi, Ana Lopes, boa noite, linda. Que Jesus abençoe a todos. Meu beijo, meu carinho, muita paz, alegria no seu coração. Que assim seja, graças a Deus. Tivemos uma noite auspiciosa, graças a Deus.